dia, boa tarde, boa noite, terceiro ano. Continuando a nossa série de vídeos da primeira fase da Unicamp, hoje nós veremos matriz. Tá. E da mesma forma eu peguei os anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. E vocês verão que há uma constante em matrizes, tá? É sempre cobrado. Então, vamos lá. Então, vou começar pela questão 20 de 2015, que vocês estão vendo aí ao lado, tá? Essa matriz, essa questão talvez vocês já tenham visto em algum momento. Ela é uma questão já conhecida já. 2015. Certo? Então, o que a gente tem? Considere a matriz, a qual vocês estão vendo, onde A e B são números reais, se A ao quadrado é igual a A e A é invertível, então. Então ele está dizendo que a matriz A é invertível. Então, se ele está mostrando se ele está falando que a matriz A é invertível, então a gente vai calcular o valor do A e o valor do B. Então, vamos lá. Eu tenho a matriz A, que é A0, B e 1, certo? A matriz quadrada de ordem 2. Aí ele fala que a matriz ao quadrado é igual a A, e A é invertível, tá? Ou seja, eu consigo obter a inversa de A. Logo, se A é invertível, o A não pode ser zero, porque se aqui eu teria uma linha zero, essa matriz aqui, essa linha aqui seria cancelada. Aí eu teria uma matriz linha, com apenas essa linha aqui. Então o A não pode ser zero. Então, disso é a primeira coisa que a gente tira, tá? Porque a matriz invertível ela é quadrada. Se aqui for zero, aí eu vou ter 0, 0, ou seja, essa matriz, essa linha se anula. Então eu deixaria de utilizá-la. Então, ele está falando que A ao quadrado é igual a A. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar A ao quadrado é A vezes A, então eu vou pegar essa matriz e multiplicar para ela mesma. Aí a gente vê a revisão de multiplicação de matrizes. Multiplicação de matrizes, nós temos que fazer o quê? Nós temos que multiplicar a linha pela coluna. Linha pela coluna. Então, ele disse que essa multiplicação aqui dá a própria matriz A, que é A, 0, B e 1. Então, vamos lá. É facinho, tá? Eu tenho que fazer A vezes A, 0 vezes B. Primeiro elemento. Então, A vezes A, 0 vezes B. Então, A, 0, A, B. Ponto, ponto, mais no meio. De novo, linha vezes coluna. Então, vai ficar A, 0, linha vezes coluna. 0 e 1. 0 e 1. Soma. Agora a próxima. Linha vezes coluna. Linha vezes coluna. Então, fica vezes A vezes B. Mais no meio. Linha vezes coluna. 0 e 1. 0 e 1. Fácil, né? Pegaram um jeito? Qualquer coisa, volta o vídeo e vê de novo que é bem simples. Eu vou fazer bastante isso, tá? Porque eles estão cobrando bastante multiplicação de frações. Desculpa, de matrizes. Então, vamos lá. Então, A vezes A dá A ao quadrado, 0 vezes B dá 0. Então, a matriz que eu terei será A ao quadrado. Aqui, A vezes 0 é 0. B vezes AB, então fica AB mais B. Certo? Esse 0 aqui. B vezes 0, 1 vezes 1 dá 1. Então, eu vou colocar esse 0 mais para cá e 1 aqui. Tudo bem? Então eu tenho
essa matriz, certo? E essa matriz ela tem que ser igual à matriz A, que é A, 0, B e 1. Fácil, né? Tá. A ao quadrado. Agora, a igualdade de matrizes nos diz que cada elemento tem que ser igual ao elemento correspondente na outra matriz. Então, A11 tem que ser igual ao B11 do outro lado. Certo? A12 tem que ser igual a B12 do outro lado. Então, fazendo a correspondência, 0 igual a 0, A ao quadrado igual a A. A ao quadrado igual a A. Daqui, gente, a gente pode tirar de cabeça, tá? Dá para calcular de cabeça. Um número elevado ao quadrado que é igual a ele mesmo. Só existem dois elementos que isso é possível. Que no caso é o 0 ou o 1. Mas, professor, como é que eu calcularia isso sem ser de cabeça no nervosismo? Tá, então o que você faz? Você pega, você tá vendo que tem um A ao quadrado? Então ele está chamando a equação de segundo grau. Você tem que isolar igual a 0. Então você pega esse A e passa para o lado esquerdo. Então você vai ter o quê? Você vai ter A ao quadrado menos A igual a 0. Equação de segundo grau incompleta. Você pode resolver por Bhaskara ou colocar em evidência o A. Se tirou o A, sobra 1. Caso você faça o caminho de volta à distributiva, você volta para o mesmo. Isso tem que dar certo, tá? É um jeito de você verificar. Então aqui a gente entra na situação que dois números multiplicados dão 0. Então, para dois números multiplicados dar 0, ou 1 é 0, ou A menos 1 é 0. Mas para A menos 1 ser 0, A tem que ser igual a 1. Certo? Agora o B. Então A é igual a 1. Vamos descobrir o B. Aqui ele diz que AB mais B é igual a B. Então, AB mais B é igual a B. A vale 1, então fica B mais B igual a B. Certo? Corta, corta, porque eu tenho B dos dois lados somando. B tem que valer 0. Então, a resposta B. Fácil, né? Esse aqui deu para revisar bastante coisa. Vamos ver agora a 2016 a 9. 49. Então, 2016 a 49. Essa aqui ela é muito mais interessante. Ela dá para resolver rapidinho, tá? Essa aqui a gente vai fazer uma revisão de determinante. E o bom é que é de ordem 3. Então ele dá a matriz, certo? Cosseno de x, 0, menos seno de x, 0, 1, 0, seno de x, 0 e cosseno de x. Certo? Aí ele faz, nas alternativas, ele dá os valores possíveis para x. Tá? Ele diz que x ele pode ser em inúmeras possibilidades. Ele pode ter dois valores, ele pode ter... pode não ter valor nenhum. Então ele faz várias possibilidades. Tudo em relação ao conceito de A ser invertível. Então, o que define o A ser invertível, basicamente? O determinante de A, ele tem que ser basicamente diferente de 0. Certo? Ele tem que ser basicamente diferente de 0. Então, vamos lá. Então, se o determinante de A for igual a 0, essa matriz aqui ela não seria invertível. Tá? Então, como que eu faço a resolução desse problema? Eu copio
as duas primeiras colunas ao lado. Para calcular o determinante não posso colocar, né? Então vamos lá. Determinante de A. É uma barra. Certo? Lembra que é barra. Cosseno de x, 0, menos seno de x, 0, 1, 0, seno de x, 0 e cosseno de x. Copio as duas primeiras colunas. Fica cosseno de x, 0, 0, 1, seno de x e 0. Agora, olha que fácil. Você vai multiplicar as diagonais. Então, você vai fazer esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Então, cosseno de x vezes 1 vezes cosseno de x igual a cosseno ao quadrado de x. Porque cosseno de x vezes 1 vezes cosseno de x dá cosseno de x vezes cosseno de x, que é cosseno ao quadrado de x. 0 vezes 0 vezes 0, 0 vezes 0 vezes 0. Agora, ao contrário. Ao contrário, você tem que fazer o quê? Você tem que multiplicar trocando o sinal no final. Você multiplica trocando o sinal no final. Então, você vai trocar o sinal no final em todas. Então, menos seno de x vezes 1 vezes seno de x, troca o sinal. Então, vai ficar mais seno ao quadrado de x, certo? E tudo isso E esse vezes esse vai dar 0. Então, a gente termina aqui. Aí, o que a gente tem que lembrar? Aquilo lá que eu falei na aula passada. E que vocês também viram em trigonometria. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, ou seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Certo? Importa o valor do x? Não. Então, não importa o valor do x. Eu posso colocar qualquer valor de x aqui, vai dar 1 sempre, porque essa é a relação fundamental da trigonometria. Então, o determinante de A ser igual a 0, certo? Ser igual a 0, porque se ele for igual a 0, a matriz não é invertível, e ele quer que seja invertível. Então, nunca esse determinante vai ser igual a 0. Logo, essa matriz sempre será invertível, independentemente do valor do x. Então, a nossa resposta é a resposta D. Essa questão é importante. Vamos para agora 2017. 2017 é a questão 20. Certo? Essa aqui é uma obra de arte. Vocês vão entender. Vocês vão sentir uma leve lembrança. Vocês vão já saber. Você tem a matriz A, 1, A, 0 e menos 1. Certo? Aí, do nada, ele pergunta A elevado a 2017. Certo? A elevado a 2017. Então, o que você vai fazer? Gente, A elevado a 2017. Isso não lembra alguma coisa? Isso lembra, basicamente, números complexos, quando você tem aquela questão de periodicidade. Então, a nossa questão aqui é verificar quando eu volto a ter a mesma matriz. Então, vamos lá. Então, A elevado a 2017, então, eu vou fazer A ao quadrado, que é A vezes A. Então, é esse vezes ele mesmo. Certo? Então, vamos lá. Linha vezes coluna. É sempre essa regra. Linha vezes coluna. Então, 1A, linha vezes coluna. 1, 0. Um do lado do outro. Fácil, né? Linha vezes coluna. Linha, 1A, coluna. A menos 1. A menos 1. Ficou meio
meio estranho aqui, mas vocês vão entender. 1. E aqui é o A, certo? E no meio, mais. Sempre no meio eu somo. 1A, 1 vezes A vezes menos 1. 1 vezes A vezes menos 1, certo? Agora essa aqui, 0 menos 1. Copio 0, copio menos 1. No caso, eu vou fazer mais com menos, vai ficar menos. Então, já faço a regra do sinal direto. Então, 1 vezes A. 1 e 0, desculpa. 1 e 0. Próximo, 0 menos 1. A menos 1. A menos 1. Certo? Linha vezes coluna. Linha, coluna. Fácil, né? E aqui você tem o parênteses. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos calcular isso aqui. Então, A ao quadrado, ele será o quê? 1 vezes 1 dá 1, vai dar 1. Que A vezes 0 dá 0. Então, 1 vezes A dá A. Mais menos A. Isso dá quanto? Quanto é A menos A? 0. Aqui, 0 vezes 1 menos 1 vezes 0 dá 0. Aqui, 0 vezes A dá 0. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Opa! Isso aqui, gente, nada mais é que uma matriz de identidade. Tá? Isso aqui é uma matriz de identidade. Então, vamos continuar. Agora eu vou fazer A ao cubo. Lembra que a nossa questão aqui é verificar a periodicidade, ou seja, quando começa a voltar para o início, tá? Então, agora eu vou pegar A ao quadrado e vou multiplicar por A, certo? Que é o que a gente vai ver agora, A ao cubo, tá? A ao cubo é o quê? A quadrado vezes A. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter A ao quadrado, que é 1, 0, 0 e 1, vezes a matriz A. Só que aqui, gente, eu vou poupar o trabalho de vocês. Caneta. Quando eu pego a matriz identidade e multiplico ela por A, basicamente, ela não vai mudar a matriz A. Vocês podem fazer aí. Se eu pegar a matriz A e multiplicar a linha pela coluna, a matriz identidade e multiplicar pela matriz A, ela não vai mudar a matriz A. Então, o resultado disso aqui é A. Então, aí a gente já tem o caminho de volta. Então, qual é a periodicidade que eu tenho? Eu tenho A, eu tenho A ao quadrado, então eu tenho A elevado a 1, é o próprio A. A elevado a 2 é a identidade. A elevado a 3 é o próprio A. Então ele volta para o início. Então, basicamente a periodicidade aqui é de 2 em 2. Então, eu pego 2017 e divido por 2. Como eu sei que eu estou dividindo por 2, gente, o resto vai ser 1. Tá? Esse é o menor resto possível. Desculpa, esse é o maior resto possível, que é 1. Ou é 0 ou é 1. Então, é 1. Porque antes disso é 2016. Tá? Então, o resto é 1. Não precisa nem fazer a conta aqui. Então, A elevado a 2017 vai ser a mesma coisa que A elevado a 1. Ou seja, a resposta é a resposta B. Ok. Agora a questão 2018.